Então, eu vou mostrar para vocês as várias seções, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos no O Que Ver. Estão conseguindo ver a imagem, pelo menos? Então, né? Então, aqui a seção O Que Ver. A primeira é O Que Ler, mas eu vou entrar na O Que Ver primeiro, tá? O Que Ver. Vocês vão ter no O Que Ver várias galerias, tá? Deixa eu entrar aqui. É que a O Que Ver é a mais bonita, cara, de nós. Acaba sendo a mais bonita. Porque são as imagens, né? Então acaba sendo assim a parte boa. Qualquer um que goste de ver fotografias antigas vai querer ficar só olhando, né? Porque realmente é uma maravilha. Então, por exemplo, nós vamos entrar em vários repertórios, tá? No O Que Ver, que são as instituições, os acervos que disponibilizam imagens sobre a cidade, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, é Museu Júlio de Castilhos, tá? Aqui, ó, Museu Júlio de Castilhos. Nós já entramos nessa galeria, tá? Acessando aqui, ó, essa partezinha de cima, nós vamos ter as informações sobre o Museu Júlio de Castilhos. Talvez muitos de vocês nunca se deram conta que vocês poderiam pesquisar. Além de visitar simplesmente o Museu Júlio de Castilhos, teriam outros acervos lá para pesquisar. Então aqui nós colocamos horário de atendimento, o endereço, o telefone, o e-mail, tá? O tipo de acervo que está disponível e a forma de acesso. A forma de acesso ela é muito importante, porque ela vai facilitar muito o trabalho de vocês. Lendo a forma de acesso, vocês vão saber como é que é feito, por exemplo, como é que é nesse caso aqui, ó, consulta nos computadores da instituição e fornecimento de cópia digital mediante apresentação de suporte. Isso quer dizer o quê? Vocês têm que apresentar um CD e eles vão copiar as imagens para vocês no CD. Então, quer dizer, se vocês já sabem disso antes de chegar lá, vocês já levam o CD, quer dizer, vocês não vão perder tempo. Aqui não diz que é mediante agendamento, mas essas instituições que não têm assim, uma parte de pesquisa muito consolidada, é importante sempre fazer o agendamento com antecedência. E aí eu fecho aqui, que são as informações, digamos que assim, ó, eu quero ir lá no Museu Júlio de Castilhos, então eu busco essas informações. E aqui embaixo, então, eu vou ter algumas imagens, tá? Então essa, por exemplo, que é da Rua Voluntários da Pátria, essa aqui, que é da Rua Marechal Floriano. Estão vendo aí? Essa outra aqui, que é a Avenida, bem exatamente onde nós estamos, que é a Avenida Independência, tá? Uma fotografia do Ateliê Ferrari. A Beneficência, estão vendo ali? Ai, eu estou olhando aqui no site, estou vendo super nítido, mas vocês não estão enxergando nada. Aqui, ó, a Beneficência Portuguesa. Aí do lado da igreja, aqui, a Igreja da Conceição. Exatamente onde nós estamos. Tá? Mas digamos que eu quero visitar outras galerias, além da galeria do Museu Júlio de Castilhos. Então, aqui embaixo, eu vou rolando a barra, tá? Eu tenho mais galerias. Estão vendo ali? Olha, eu tenho duas páginas de galerias, tá? Eu tinha 6 instituições na primeira página, e na segunda página eu tenho aqui mais algumas. Então, por exemplo, eu tenho essa aqui do BIEV, que é o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, que é o pessoal da Antropologia Visual da Universidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho fotos contemporâneas, ou da cidade contemporânea, porque o antropólogo, vocês sabem, né, ele se debruça sobre uma cidade que é de agora, que é de hoje. Então, quem não quer trabalhar tanto a cidade ou as imagens do passado, pode trabalhar essas imagens contemporâneas da cidade hoje. Imagens do Guaíba, para quem é, por exemplo, da área de biologia, né, vai trabalhar com ecologia. Tem imagens aqui, quer dizer, não é uma possibilidade de usar apenas pelo campo mais dos estudos sociais da história, né? E uma galeria que eu acho bem interessante, que é a Galeria da Câmara Municipal de Porto Alegre,
acho que não vou conseguir mostrar aqui para vocês, que é de um concurso. Essa coleção da Câmara Municipal de Porto Alegre, ela é originada a partir de um concurso. Se chama Cioma Breitman, que foi um dos mais importantes fotógrafos de Porto Alegre dos anos 40 e 50. Então a Câmara tem esse concurso lá. E aí são fotógrafos de hoje que se inscrevem no concurso. Então isso foi gerando todo um acervo de fotografias que estão lá na Câmara. Eu quero mostrar aqui para vocês que, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Acho legal porque tu não fica só com aquela coisa do antigo, tu tem também o novo para ver, né? O novo não, o recente, de agora. São imagens da cidade feitas por esses artistas, ó. André Chassot, outra do André Chassot, essa aqui também do André Chassot, que eu acho que é a Hélia, essa foto, né? Aqui do centro, do mercado. Então, você não vê aí, mais ou menos? Aqui em Ipanema, Cais do Porto, Deise Zucchetti. Isso aqui da usina. Tem umas coloridas bonitas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, vejam, são fotos lindas. Tá? Além desses repertórios fotográficos, ou seja, acervos que contêm instituições que contêm acervos fotográficos que vocês poderiam conhecer, pesquisar, enfim. Aqui nessa seção O Que Ver, nós temos também as edificações, porque a arquitetura, alguém falou isso aqui antes, né, da arquitetura, ela também é imagem. Então, nós resolvemos colocar aqui os edifícios que são históricos, ou seja, aqueles, para seguir o critério, né, nós adotamos aqueles que já são preservados pelo poder público. Então, edificações e sítios tombados, por exemplo, em nível estadual, que é um órgão específico que coordena isso, né, no estado todo, e coordena também aqui em Porto Alegre, que são, então, as edificações presentes, principalmente no centro histórico. Então, aqui vocês têm, por exemplo, o Palácio Piratini, que é uma edificação tombada, né, em nível estadual, aqui, por exemplo, o Palácio Piratini. E aqui em cima, isso que é interessante também, vocês vão ter algumas informações sobre essa edificação. Tá? Não é muita coisa, mas tem alguma coisa aqui. Tá? Então, vocês têm, por exemplo, a denominação, o endereço, a função atual daquela edificação e os dados históricos. Tá? Esse aqui, por exemplo, é pequeno, mas nós vamos ter outros que são bem maiores. Inclusive, nós vamos fornecer até o site, no caso do IFAI, para que as pessoas possam acessar se tiverem interesse. Tá? Aqui estão as informações arroladas, por exemplo, do antigo Teatro Capitólio. Olha aqui, esse aqui já é mais poupudo, ó, já tem mais informação. A antiga provedoria da Real Fazenda, que é o futuro não, agora já foi inaugurado. É aquele prédio que fica ao lado do Palácio Piratini, que agora foi inclusive inaugurado como sendo o memorial da Assembleia Legislativa, que é aberto ao público. Foi inaugurado, assim, a divulgação foi um pouco restrita, mas é um espaço que a gente sabe que já está aberto. Eu inclusive, tenho que ir lá dar uma olhada. Casa de Cultura Mário Quintana, olha, com bastante informação. O antigo Palácio do Governo, também na Praça da Matriz, que é onde fica o memorial do Arquivo Público do Estado, enfim. Então aqui vocês têm algumas informações, né, reunidas, digamos assim. Quer dizer, se quiser informações sobre o Palácio, não precisa ir para o Google, vem para cá que a informação é muito mais confiável do que ir para o Google ou para a Wikipédia, que você sabe que são informações abertas, né? Porque a nossa preocupação foi pegar informações dos órgãos oficiais que produzem conhecimento sobre isso, quer dizer, eles aqui estão nos fornecendo, então a responsabilidade
é deles, compartilhada, no caso, conosco, porque nós também estamos divulgando. Tá? Depois ainda, nessa seção O Que Ver, tem uma outra galeria que eu acho muito interessante, e aí eu acho que o pessoal das artes vai gostar, que é a Galeria das Pinacotecas Municipais. Tá? Que é... Esse mouse aqui, infelizmente, ele demora, né, gente? Demora, quer dizer, eu demoro. Eu demoro, eu estou acostumada com aquele outro ratinho. Ó, essa aqui é a galeria da Pinacoteca Aldo Locatelli. A Pinacoteca Aldo Locatelli, ela tem imagens, algumas imagens, né, na sua coleção que os artistas representaram na cidade. Então, a ideia foi justamente trazer essas imagens para esse repertório. Então, aqui, por exemplo, uma obra do João Faria Viana. Como é que está aí? Mais ou menos, né? Aqui, por exemplo, o Beco do Poço, que é do Francis Pericek. Ó, essa outra imagem que é do Luiz Maristano Trias, que é da abertura da Avenida Borges de Medeiros. Essa é lindíssima, do Ângelo Guido, que é o Mercado Público, com a Doca. Essa aqui também é muito bonita, que é a Ponte do Riacho, né? Que é do Libindo Ferraz. Então, quem é da área de artes, né, muitas vezes pode estar pensando assim, como trabalhar essa questão da cidade, como é que poderia ser trabalhado. Quer dizer, não é necessário, não é, digamos, imperativo, né, que se trabalhe muitas vezes aqueles temas que são aqueles temas consagrados e já simbólicos da cidade, né? O laçador, a usina do gasômetro, quer dizer, por que não trabalhar o olhar, né, dos artistas e ao mesmo tempo eles acabam conhecendo esses artistas que são quase que desconhecidos, né, dos nossos estudantes, quer dizer, a não ser alguns importantes que agora já se tornaram muito mais relevantes, porque as instituições, digamos, dão essa visibilidade, como o Iberê Camargo, e que bom, né, que nós temos o Museu Iberê Camargo, mas há outros artistas que estão em acervos, como o do Marques e das nossas pinacotecas municipais, que não têm assim, esse nome tão importante, mas que deixaram registros muito relevantes, né, sobre a cidade. Essa aqui, que é uma das imagens mais antigas que nós temos, que é de 1919, que é do Torquato Bassi. Quer dizer, ninguém nunca ouviu falar do Torquato Bassi. E, saindo então dessa seção Que Ver, assim, ainda é possível clicar na imagem e ela se abrir, né? Agora eu estou querendo... Isso é que eu fiz aqui. Eu quero mostrar a seção O Que Ler. Na seção O Que Ler, como o próprio nome está dizendo, são referências bibliográficas, tá? Na seção O Que Ver, vocês têm esses repertórios de imagens, né? Tanto artísticas como fotográficas e também de edificações. E na seção O Que Ler é a seção, digamos, de maior número de dados, tá? Que nós temos, porque a bibliografia é mais rápida, mais fácil, né, de pesquisar. Então, olha aqui, nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos 24 páginas de informações, tá? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, lá para a página 10, uma obra sobre o Partenon literário, aí vocês vão ter a referência, uma outra obra, 12 décadas de história, quer dizer, o Chalé da Praça 15, vocês vão ter aqui uma seleção, né, de livros que vocês vão poder ou buscar em biblioteca posteriormente, ou até adquirir num sebo, às vezes se consegue, né, dependendo se é esgotado, né, para ter uma ideia do que é possível ler. Essa seção aqui a gente sabe que se a gente quiser ampliar, ela vai poder ficar muito grande.
Porque inicialmente nós íamos pegar os livros, depois íamos pegar as teses e dissertações, começamos inclusive a levantar teses e dissertações, porque as teses e dissertações também é interessante colocar aqui, e a gente vai talvez fazer isso, porque a ideia é continuar alimentando, né, o site. Então as teses e dissertações vocês têm muitas vezes acesso online, então isso facilita muito, né? Assim como artigos também, vocês conseguem ter acesso muitas vezes online, então a ideia também é ampliar. E aqui nós damos muitas vezes a localização. Nem todos têm a localização, mas alguns têm inclusive a localização. Gente, vocês podem me interromper, viu? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa. Tá? Depois nós temos a seção O que ouvir, que era que eu estava tentando. Eu estou sem as minhas fiéis escudeiras, como eu digo, as minhas bolsistas, minhas monitoras não vieram. Porque elas tinham uma disciplina, uma aula de uma disciplina justamente hoje, então elas não podiam vir. Então eu estava tentando colocar uma musiquinha ali para a gente ficar ouvindo e não consegui. Mas isso é coisa de barbeiragem informática. Porque no que ouvir nós pensamos em colocar músicas, tá, no site. E seria uma coisa interessante, né? Trabalhar também com música, quem é da área de artes é importante, mas não necessariamente, quer dizer, qualquer professor pode trabalhar com música, e música é sempre algo que não tem quem não gosta de música, né? Então, quer dizer, conhecer músicas, artistas, letras de músicas que trabalharam em Porto Alegre, que pensaram em Porto Alegre, também é algo que é interessante. Mas aí nós nos deparamos, ao ir buscar essas músicas, na questão dos direitos fonográficos, né? Nós não poderíamos simplesmente colocar essas músicas disponíveis na internet, porque o artista ele tem direito sobre a sua produção e deve ter esse direito, enfim, é o seu, né, é o seu trabalho, afinal de contas. E outra questão é que nós não tínhamos condições técnicas também de colocar as músicas, mesmo que a gente fosse pedir autorização para o artista, o site não comportaria, né? Então nós pensamos, vamos fazer o seguinte, vamos buscar aqueles artistas que já disponibilizaram essas músicas. Então, o que nós fazemos aqui é apenas uma referência de alguns sites de artistas. Algumas músicas, nós colocamos algumas músicas que falam sobre Porto Alegre, colocamos ali o artista e remetemos a pessoa para o site daquele artista. Então, aí, por exemplo, nós temos Nem Lisboa, é a primeira que aparece aqui. Pronta Entrega, Cine Avenida, Berlim Bonfim. Seriam 3 músicas que ele falaria de Porto Alegre. Então, aqui nós temos o Visite o Site. E aí, então, o site vai fazer o link com o próprio site do Nem Lisboa, que aí ele mesmo lá tem as suas regras de como baixar as músicas. Ele pede para se cadastrar, etc, etc, e tu baixa as músicas ali que tu deseja, tá? Aqui, por exemplo, está vindo o site do Nem Lisboa, tá? E outras que tem aqui, por exemplo, Amigo Punk, da Grafo Ré e a Filarmônica. Anoiteceu em Porto Alegre, do Humberto Gessinger, acho que é aqueles do Havaí, né? Engenheiros do Havaí. Quer dizer, é sempre o site, tá? Deu para ti, o Cleito Gredinho, quer dizer, sempre remete para o site. Pegadas, do Bebeto Alves, em 3 páginas, não tem muita coisa. Se vocês souberem de alguma que não esteja aqui, que a gente possa acrescentar, vocês podem fazer esse trabalho também de essa gentileza, né, de nos ajudar, porque não foi assim uma pesquisa exaustiva, a gente não... Aquela de sempre, por favor, Ramilonga, do Vitor Ramil, Dívida, Tonho Troco e Ultraman, quem conhece? Nem eu conheço. Dívida! Horizontes, do Flávio Pica Rocha. Sabe qual é Horizontes, né? Aquela da Varei na Curva, aquela famosa. E Porto dos Casais, aquela interpretada por Elis Regina. Então, quer dizer, aqui tem um repertório musical que é interessante, né, também. Depois, continuando, nós temos o que vivenciar, que é justamente esse que está aparecendo aqui na parte laranja do site, tá? O que vivenciar
Estão vendo aí? Não é o que visitar. O que visitar, você supõe, vai lá e volta, né? Vai lá de uma forma um pouco, né, passiva, absorve tudo que está sendo colocado e sai. Não, a ideia é o que vivenciar. Então, são lugares para visitar, ou seja, instituições culturais como museus, arquivos, mas a ideia aqui também é colocar outros, os projetos, por exemplo, educativos, porque eles vão acabar aparecendo porque estão dentro das instituições. Então aqui é dar um repertório também do que a cidade tem para vivenciar e que vocês possam talvez encontrar e escolher, né, o que trabalhar. Então, por exemplo, alguém aqui é da Lomba do Pinheiro? Da Lomba do Pinheiro? Nossa escola, eu estou visitar terça-feira o Museu da Lomba. Mentira! Qual é a escola de vocês? Solimões. Solimões? É da prefeitura? Não. Do estado? Ah, que maravilha! Então, olha só. Não abre. Por que eu não quero abrir? Não sei. Bom, aqui vocês têm um repertório, tá rolando a barra, vocês têm um repertório de instituições, por exemplo, museus, tá? Ó, para fazer propaganda aqui no Museu da História da Medicina, por exemplo. Nós vamos listando, né? Só rolando a barra, vocês vão tendo aqui várias instituições. Tá? Santander Cultural, Museu Universitário da URGS. Os que estão sem fotos é porque a gente ainda não conseguiu uma foto, tá? A gente ainda vai fazer. Tá? Museu Judaico, Museu Joaquim Felizardo, Museu Júlio de Castilhos, tá? Museu do Trabalho. Mas aí vocês podem entrar dentro entrar nas instituições e ter maiores informações. Então, por exemplo, aqui, ó, Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro. Pouca gente sabe que existe, né? É um museu jovenzinho ainda, tem 3 ou 4 anos, e que é um museu mantido por uma instituição, por uma ONG na Lomba do Pinheiro, e que surgiu justamente da iniciativa, né, da população ali da Lomba do Pinheiro e é mantida por essa ONG. Então é um museu comunitário que faz um trabalho muito interessante com as escolas do bairro. Tá aqui as meninas que vão, as gurias que vão visitar, né, na terça-feira. Inclusive esse museu faz um trabalho muito bonito de inclusão social com os meninos que são ali da FASC. São aqueles meninos que estão cumprindo medidas socioeducativas, né? Acho que esse é o termo. Então a Cláudia tem uma interseção interessante lá com a FASC nesse sentido. Então aqui nós vamos ter as informações, né, sobre o museu, desde o histórico, o acervo, dizendo o que tem lá, o que está disponível, o endereço, o e-mail para entrar em contato, o site, o telefone, o período de funcionamento, enfim, quer dizer, tem todas as possibilidades aí para se entrar em contato. Não é preciso ir para a lista telefônica, como muitas vezes a gente é obrigado a ir, né? E por outro lado, também há essa possibilidade de fugir um pouco daqueles museus que já são consagrados, né? Nós já temos quase 50 museus na cidade, né? Então é um número bastante grande. Não sei se eu estou chutando muito alto, mas não faz muito, eram 30, então já está nos 50. Museus completamente diferentes, né? Que podem suscitar interesse. Depois, esse é o que vivenciar, né? Depois nós temos o que assistir. Tá? O que assistir também é um pouco parecido com a questão do que ouvir. Tá? Porque o que assistir são os filmes. Tá? Os filmes, vídeos, curtas-metragens. Nós temos uma produção tradicional já de curtas, né, por causa do cinema, mas outros agora, nossa, temos uma produção boa aí de cinema. Então, nós selecionamos aqui os filmes curtas que se passam em Porto Alegre, não precisa ter como motivo a cidade, né?
mas podem ter como cenário também Porto Alegre. Eu até poderia passar um trechinho aqui de algum para vocês, mas eu estou achando que está muito ruim, né? Então aqui, por exemplo, o 8º selo. Aqui, ó, um bem famoso que todo mundo conhece. Ilha das Flores. Né? Mas tem outros. Interlúdio, Temporal, Deu pra Ti anos 60. Quer dizer, são vários filmes aí que vocês podem... Ó, são 3 páginas de filmes, até que tá razoável. Carrossel, Pela Rua, O Branco, Ângelo Anda Sumido, tá? E aqui o que nós fizemos também, isso eu acabei dizendo, nós fomos para o YouTube, tá? Então nós só temos aqui filmes que já estão no YouTube, porque a nossa capacidade técnica ali não comportava poder alocar, né, poder disponibilizar um filme. Então, por exemplo, esse aí, que é o Ângelo Anda Sumido, nós geralmente temos uma partezinha do filme, às vezes esse aqui, por exemplo, são 8 minutos, se é um longa, é só uma palhinha mesmo, se é um curta, geralmente o curta está inteiro no YouTube. Então, eventualmente vocês podem até copiar, né, baixar do YouTube, e usar em sala de aula, usar outra forma que não a internet, usar o próprio DVD, se não tiver essa possibilidade na sala de aula, de usar a própria internet. Depois nós temos ainda o contato, que é onde vocês vão encontrar o nosso e-mail, tá? leituras-da-cidade2@gmail.com. O fórum, vocês vão se cadastrar aqui, ó. Aqui está o fórum, tá? Essa partezinha aqui de baixo do site. Tá? Do lado direito, bem abaixo. Aí diz aqui, cadastre-se, tá? Aí vocês vão entrar aqui em cadastre-se, ele vai pedir uma série de informações. Nossas redes sociais, né? Ali, ó, nome, e-mail, login, senha, instituição e informação, tá? Vou mandar para lá e vocês já vão poder entrar, tá? Eu vou só entrar aqui para vocês verem como é que vai aparecer se eu já for um visitante cadastrado, tá? Olha, eu já me cadastrei e hoje eu consegui me lembrar da senha, porque uma coisa eu fiz essa parte de lembrar da senha. Que coisa maravilhosa. Vai ficando desmemoriado. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o marca-página. Que está aqui, como é que se diz? Barba, cabelo e bigode. Né? Então, tem o livro e mais o marca-página. E no marca-página nós já temos aqui, então, o endereço. Tá? Podem pegar, sim, ela tem um bolinho grande assim. Podem pegar aqui na entrada, tá? O marca-página. O Everton está mostrando que ele tem ali um monte de marca-páginas disponíveis para vocês. Tá certo? Então, olha aqui, ó, gente. Eu consegui abrir porque eu já sou cadastrada. Então vejam ali, ó, bem-vindas e aí nessa listagem aqui, vou rolando um pouco a página, só para mostrar para vocês, ó. Eu tenho 3 fóruns abertos, tá? Esse fórum aqui, que é impressões sobre o livro Leituras da Cidade, tá? E vocês podem, depois que vocês olharem o livro, vocês podem participar desse fórum também, evidentemente. Tem um outro aqui que é Ações Educativas na Escola Irmão Pedro, que foi uma ação que nós desenvolvemos lá. E esse aqui eu abri hoje para nós.